Bem-vindos a mais um vídeo com mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia, vou fazer hoje um pão de milho. Aquele pão bem caseiro, pessoal, bem simples, os pães que era feito antigamente nas colônias. Pão batido, não precisa sovar, com pouquíssimos ingredientes e que fica bem gostoso. Então vamos conferir os ingredientes. 300 gramas de farinha de milho ou fubá. Em certos lugares conhecem por farinha de milho, outros por fubá, tá? Mas é a mesma coisa, pessoal. Aqui na Serra a gente chama de farinha de milho, muito utilizada para fazer polenta. Aqui é uma região de bastante italianos e é muito utilizada para polenta. 300 gramas. 500 gramas de farinha de trigo, 15 gramas de sal, 10 gramas de fermento seco para pão, pessoal, fermento biológico de pão. E aqui eu tenho 700 ml de água fervendo. É bem fervendo mesmo, pessoal. Recém retirei do fogo, tá? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa é escaldar essa farinha de milho, tá? Eu vou colocando a água aqui que tá fervendo e vou mexendo até escaldar essa farinha. Por que é feito esse processo? Para o pão não ficar quebradiço, pessoal. Se a gente não queimar, não escaldar a farinha, depois fica aquele pão que você corta e ele fica com os farelos. É porque não foi feito esse processo, tá? Então, vou colocando aqui a água, vou mexer bem, aí a gente vai deixar ela esfriar um pouquinho, pessoal. Porque senão, eu vou colocar o fermento e vai acabar queimando o fermento. Vocês observaram que nessa receita não vai nem gordura, nem açúcar, nem ovos e nem leite. É um pão bem econômico, pessoal. É um pão bem caseiro. Eu tô fazendo no bol da batedeira, porque eu vou fazer ele na batedeira. Mas pode fazer ele perfeitamente na mão. Pode bater ele na mão, que vai ficar o mesmo pão, pessoal. Antigamente, a maioria das casas, das famílias, nem batedeira tinha. E faziam esse pão. Então, aqui eu vou mexer um pouquinho até esfriar um pouco, porque tá bem quente. E aí, a gente dá continuidade. Deixa eu só passar para vocês quanta água que eu usei nesse primeiro momento. Ó, tem 350, então eu usei 350, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu coloquei aquela água que eu tinha fervida fora. Aqui eu peguei 500 ml, só pra gente ver quanto que vai ser gastado de água fria, tá? É água da torneira, tá, pessoal? Água fria, tá? Então, já vou colocar um pouquinho aqui pra esfriar mais a farinha, pra não correr o risco de queimar o nosso fermento, né? E aí, eu misturo todos os ingredientes, ó. Já vou colocar o sal, 15 gramas de sal, ou a gosto, se você gostar de um pão mais salgado, mais salgadinho, pode colocar um pouquinho mais. Da mesma maneira, quem não pode com o sal, coloque 10 ao invés de 15, mas 15 gramas ele fica bem balanceado. Coloquei a farinha de trigo, as 500 gramas, aqui dá 2 pães, tá, pessoal? 2 pães, uma forma grande, a número 2, dá 2 unidades de pão. Aqui eu vou dar uma leve misturada para depois colocar na batedeira. E vou colocando água conforme necessidade. Eu não coloquei o fermento ainda, tá, pessoal? Eu não vou hidratar o fermento, eu vou colocar direto para ele bater, porque é um pão bem fácil de fazer. Misturou todos os ingredientes, vou bater um pouco e já vai para a forma. Bem fácil mesmo. Então, aqui a gente vai colocando conforme necessidade. É uma massa mole, mas não tão mole, né? Então, vou colocando e vou mexendo. Até dar o ponto na massa da maneira que eu quiser, ó. Ela tá bem firme ainda, ó. Então, a gente bota mais um pouquinho de água. Testam para ver se ela esfriou, ó. A massa já não tá mais quente. Ela tá morninha ainda, mas não tá quente. Eu posso colocar o fermento tranquilamente agora, tá? Então, esse cuidado é muito importante, porque se você queimar o fermento, depois não tem mais o que fazer, tá? Aí, vai estragar toda a sua massa. Mais um pouquinho de água e a gente coloca
o fermento, 10 gramas de fermento, um pacotinho. Aqueles pacotinhos que a gente compra, é exatamente o que eu tenho aí. Misturo bem e vamos colocar na batedeira. Eu vou bater aqui, pessoal, com um gancho de massa pesada, tá? Não vamos colocar aquele do arame, porque vai estourar, não vai dar certo. E a gente vai bater por uns 5 a 10 minutinhos, até que ver que a massa fica bem lisa, fica bem legal o seu pão daí. Se você não tem batedeira, conforme eu falei, pode fazer na mão, sem problema algum, tá bom? Então, vamos bater e já já eu volto. Aqui, pessoal, sobrou 100 ml de água, tá? Então, eu utilizei 400 dessa fria e 350 da fervendo, que são 750 ml de água. A massa tá pronta, tá? Então, olha a textura da massa, pessoal, ó. Aí, vocês veem, quando ela fica nesse ponto, ó, tu puxa e ela fica, ó, é porque ela já tá no ponto de botar na forma. Eu não deixo ela crescendo aqui, eu já coloco direto na assadeira, tá? Só tirar aqui o excesso. Tenho aqui 2 assadeiras que eu untei com banha e polvilhei farinha de milho, que é para ficar aquela crocância da farinha, tá? Então, vamos dividir aqui a massa nessas 2 assadeiras. Esse pão é aquele pão baixinho, pessoal, tá? Não é aquele pão que vai ficar para cima da forma. Então, a gente reparte aqui, vamos colocar a metade em cada pão, em cada assadeira, e vamos deixar ele crescer. Aproveita o momento, escreva aí nos comentários de onde está vendo a nossa receita. Escreva se está gostando, se já reproduziu alguma, se conseguiu fazer. A gente procura explicar bem certinho, mas às vezes a pessoa fica com dúvidas, né? Então, pode deixar aí nos comentários a dúvida que você tiver. Tudo certinho que a gente vai responder na medida do possível. Como vocês podem observar, ficou menos de meia forma, tá? É isso mesmo, pessoal. Não é aquele pãozão altão, grandão. Esse pão é para ficar baixinho, no máximo que vai ficar da altura da forma, que é assim mesmo a característica desse pão. Então, agora eu vou colocar ele dentro do forno, com a luz ligada e o forno desligado, óbvio, né? Para ele crescer, para não pegar ar, para não criar aquela película de casca em cima. Cubro com uma toalhinha e deixo até ele crescer. Depois eu volto para mostrar para vocês. Nosso pão cresceu e agora vamos colocar assar. Uns 40 minutos e vai estar pronto. 40 minutos a 180 graus. Nos últimos 20 minutos eu liguei o dourador, pessoal. Porque é um pão que não contém açúcar, aí é mais difícil para ele ficar dourado. Então, agora vou retirar do forno para poder mostrar para vocês. E aqui estão. Olha, pessoal, como eu falei no começo do vídeo, não é aquele pãozão grandão. A característica desse pão é um pão baixo. É aquele pão que eu vou cortar para mostrar para vocês, que ele fica molhadinho dentro, pessoal. Ele fica um pão cremoso, vamos dizer assim. É um pão bem... A característica dele, pela farinha de milho, ele fica molhado. Ele tá quente ainda, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha a crocância, ó. Ele tá macio, ó. Macio, tá apertando. Mas ele tá crocante, tá? Por isso, ao redor e embaixo, que eu coloquei aquela farinha de milho na forma, lembram? Que aí ele deixa o pão mais crocante. E olha isso, pessoal, com uma manteiguinha, esse pão é tudo de bom. Olha isso. Olha a textura que eu falei para vocês. É um macio, é um molhado, vamos dizer assim. Ele fica cremoso, esse pão. Ele é bem diferente do nosso pão tradicional, tá? Então, esse é o pão que antigamente se fazia muito, hoje perdeu-se bastante essa prática. Mas o meu marido gosta muito e de vez em quando eu faço esse pão. E hoje eu dividi com vocês. Mantenham ele após esfriar, bem fechado num saco plástico para que ele não endureça, tá, pessoal? Ele mantém assim por uns 3 dias, não mais que isso. Esse pão não tem muitos dias de conservação macio, tá?
Então, por hoje era isso. Meu muito obrigado a você que nos assistiu. Façam esse pão que vocês vão ver que vão gostar, porque ele é bem gostoso. Ficam com Deus e até o próximo vídeo.